Você trabalha duro todos os dias, se esforça, se dedica, mas os resultados simplesmente não aparecem. Sabe por quê? Porque você está esperando o mundo te provar que você pode ser bem-sucedido antes de você realmente acreditar nisso. Isso é exatamente o oposto de como as coisas funcionam. Cada dia que você continua agindo como alguém que precisa de permissão externa para se sentir próspero, é mais um dia perdido numa vida que poderia ser completamente diferente. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço enquanto outras lutam a vida inteira e ficam no mesmo lugar? A diferença não está no talento, não está na sorte, não está nem mesmo no esforço. A diferença está numa verdade que estudei durante décadas observando mais de 500 milionários. Eles primeiro se tornaram quem precisavam ser por dentro. Só depois o mundo exterior se ajustou a essa nova realidade. Nos próximos minutos vou te mostrar exatamente como essa transformação acontece. Como você pode parar de mendigar por resultados e começar a comandar sua própria realidade. Mas antes, preciso te alertar sobre algo muito importante. Isso vai contra tudo que te ensinaram sobre sucesso. Número 1. Identidade e autoconceito. Você quer saber qual é a diferença real entre quem conquista e quem sonha a vida toda? Não é talento, não é sorte, não é nem mesmo esforço. É identidade. Quando estudei Carnegie, Edison, Ford e centenas de outros milionários, descobri algo que mudou minha vida para sempre. Eles não esperaram ficar ricos para se sentirem prósperos. Eles não esperaram o sucesso para agirem como bem-sucedidos. Eles assumiram primeiro quem eram por dentro. Você já reparou como algumas pessoas entram numa sala e todos olham? Não é por causa do que vestem ou do carro que dirigem. É pela energia que carregam. É pela certeza silenciosa de quem são. Essa é a dignidade silenciosa. Não é fingimento, não é encenação. É uma convicção profunda sobre o próprio valor que se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Você age como alguém que merece respeito ou como alguém que implora por atenção? Você fala com a autoridade de quem conhece seu valor ou com a insegurança de quem precisa de aprovação constante? A identidade é como um ímã invisível. Atrai exatamente o que corresponde à frequência que emite. Carnegie me disse uma vez: eu sabia que seria bem-sucedido muito antes de ter qualquer prova disso. Ele não estava sendo arrogante. Estava compartilhando o segredo mais profundo do sucesso humano. A identidade precede os resultados. Pense nisso por um momento. Se você se vê como alguém que luta para sobreviver, suas ações serão de sobrevivência. Você tomará decisões pequenas, pensará pequeno, agirá pequeno. E o mundo te devolverá exatamente isso. Mas se você se vê como alguém próspero, capaz, valioso, suas ações naturalmente refletem essa identidade. Você toma decisões diferentes, você se posiciona diferente, você existe diferente. Qual é a sua identidade neste momento? Como você se vê quando ninguém está olhando? Essa é a verdade que está criando sua realidade atual. Agora quero que você entenda algo crucial sobre viver a partir do desejo realizado. Não estou falando de fingir até conseguir. Estou falando de uma transformação genuína da sua percepção sobre quem você é. Imagine por um momento que você já conquistou tudo o que deseja. Como essa pessoa caminha, como ela fala, como ela toma decisões, como ela se relaciona com desafios. Essa não é uma pessoa diferente de você. Essa é a versão expandida de quem você realmente é. O exercício mais poderoso que posso te ensinar é este. Comece a viver a partir desse estado interno hoje. Não amanhã quando tiver mais dinheiro. Não depois que conseguir o emprego dos sonhos. Hoje. Mas como? Toda manhã, antes de sair de casa, faça esta pergunta:
Como a versão bem-sucedida de mim mesmo abordaria este dia? E então, haja exatamente assim. Quando enfrentar um desafio, pergunte: como alguém próspero e confiante lidaria com isso? E haja exatamente assim. Quando tomar decisões, pergunte: que escolha alguém que já alcançou o sucesso faria aqui? E faça exatamente isso. Esta não é fantasia. Esta é reprogramação de identidade em tempo real. Você sabe por que a maioria das pessoas nunca muda? Porque esperam que o mundo exterior mude primeiro para só então mudarem por dentro. Elas vivem de trás para frente. Esperam ganhar dinheiro para se sentirem prósperas. Esperam encontrar o amor para se sentirem amáveis. Esperam o reconhecimento para se sentirem valiosas. Mas a vida não funciona assim. A vida é um espelho. Ela reflete de volta exatamente o que você projeta de dentro. Se você projeta necessidade, recebe experiências de carência. Se você projeta valor, recebe experiências de valorização. A persistência nessa nova suposição sobre quem você é, mesmo sem confirmação externa, é o que transforma a suposição em realidade. Quantas vezes você já desistiu de algo porque não viu resultados imediatos? Quantas vezes duvidou de si mesmo porque o mundo ainda não tinha se ajustado à sua nova visão? A verdadeira mudança começa no momento em que você para de procurar evidências externas para validar quem você é. Quando você simplesmente decide ser essa pessoa e age consistentemente a partir dessa decisão. Isso requer coragem, requer fé, requer a disposição de ser incompreendido por um tempo. Mas quando você sustenta essa nova identidade, quando você vive a partir dela dia após dia, algo mágico acontece. O mundo começa a tratá-lo exatamente como você se trata. As oportunidades começam a aparecer. As pessoas começam a responder diferente. Por quê? Porque você mudou a frequência que está emitindo. E a vida sempre responde à sua frequência. Número 2. O poder do subconsciente e o diálogo interno. Sua mente subconsciente é como um servo obediente. Ela não julga, não questiona. Ela simplesmente executa as instruções que você dá através das suas ações e pensamentos repetidos. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não percebe que está dando instruções o tempo todo. Cada pensamento que você repete é uma ordem. Cada emoção que você sustenta é um comando. Cada ação que você toma é uma direção para sua mente automática seguir. Você está consciente das instruções que está dando para sua própria mente? Ou está no piloto automático, repetindo os mesmos padrões que te trouxeram até onde você está agora? O diálogo interno que você mantém consigo mesmo durante o dia define completamente a sua experiência de vida. Se você passa o dia pensando nunca vai dar certo, sua mente subconsciente recebe isso como uma instrução e organiza sua realidade para confirmar essa crença. Se você passa o dia pensando tudo está se alinhando perfeitamente, sua mente recebe isso como instrução e começa a buscar evidências dessa verdade. Qual conversa você está tendo consigo mesmo neste momento? Que instruções você está dando para sua mente automática? A reprogramação da mente automática não acontece através de força ou disciplina. Acontece através de repetição consciente e intencional. Quando você age com firmeza e clareza, mesmo que seja em pequenas coisas, está enviando uma mensagem poderosa para seu subconsciente. Eu sou alguém que age com determinação. Eu sou alguém que sabe o que quer. Eu sou alguém que faz acontecer. Essa mensagem se torna uma nova programação que influencia todas as suas outras escolhas e comportamentos. Pense numa situação simples. Você faz sua cama todas as manhãs ou deixa bagunçado? Pode parecer irrelevante, mas não é. Cada ação pequena é um voto na eleição de quem você está se tornando. Quando você age com precisão e cuidado nas pequenas coisas, está treinando sua mente para operar dessa forma nas grandes coisas também.
Mas não é apenas sobre a ação, é sobre a energia por trás da ação. Você pode fazer a mesma tarefa com energia de obrigação ou com energia de excelência. Você pode ter a mesma conversa com energia de escassez ou com energia de abundância. A mente subconsciente capta essa energia e usa como referência para criar mais experiências similares. Como você se sente quando executa suas tarefas diárias? Que energia você coloca nas suas interações? Essa energia está alinhada com quem você quer se tornar. Agora deixe-me compartilhar com você uma das técnicas mais poderosas que descobri durante meus anos de estudo, a revisão noturna. Todos os dias, nos últimos minutos antes de dormir, sua mente está no estado mais receptivo para a programação. É como se as portas do subconsciente se abrissem completamente. A maioria das pessoas desperdiça esse momento sagrado se preocupando com os problemas do dia ou se distraindo com um entretenimento vazio. Mas você pode usar esses minutos para esculpir literalmente sua nova identidade. Todas as noites, deite-se e feche os olhos. Respire profundamente e comece a visualizar seu dia como se você já fosse a pessoa que deseja ser. Veja-se acordando com energia e propósito. Veja-se tomando decisões alinhadas com seus objetivos. Veja-se interagindo com confiança e autoridade. Veja-se resolvendo problemas com criatividade e inteligência. Não visualize apenas as ações. Sinta as emoções. Como é sentir-se próspero? Como é sentir-se confiante? Como é sentir-se valioso e respeitado? Essa não é fantasia. Essa é programação deliberada. Quando você adormece carregando essas imagens e emoções, seu subconsciente trabalha durante toda a noite para torná-las reais. Você literalmente acorda uma pessoa diferente. Quantas noites você já desperdiçou adormecendo com preocupação, frustração ou tédio? Quantas oportunidades de programação positiva você já perdeu? A última emoção que você sente antes de dormir é amplificada durante o sono e se torna a energia dominante do próximo dia. Se você adormecer sentindo gratidão e expectativa positiva, acordará naturalmente com essa energia. Se você adormecer sentindo ansiedade e preocupação, carregará essa frequência para o dia seguinte. Isso não é teoria. Isso é como sua mente funciona. Durante o sono, seu cérebro processa e consolida as experiências do dia. Se você deliberadamente oferece experiências imaginárias positivas logo antes de dormir, seu cérebro não consegue distinguir entre real e imaginado. Ele processa tudo como se fosse real e usa como referência para suas escolhas futuras. É por isso que pessoas bem-sucedidas parecem tomar boas decisões instintivamente. Elas programaram seu subconsciente através da repetição consciente para operar a partir de uma identidade de sucesso. Você está disposto a dedicar 10 minutos todas as noites para reprogramar sua mente ou vai continuar deixando sua programação ao acaso? A transformação genuína não acontece durante o dia consciente. Acontece durante essas horas de receptividade máxima quando sua mente crítica está relaxada e seu subconsciente está aberto. Use esse poder conscientemente. Use-o intencionalmente. Use-o todas as noites. Em poucas semanas, você começará a perceber que suas reações automáticas mudaram, suas decisões instintivas melhoraram, sua energia natural se elevou. Por quê? Porque você parou de deixar sua mente no piloto automático e assumiu o controle do seu próprio sistema operacional. Número 3. Ensinamentos de Napoleon Hill. Existe uma lei universal que governa toda a realização humana e a maioria das pessoas vive em total ignorância dela. Essa lei é simples. Você precisa acreditar antes de ver, não ver para depois acreditar. Parece contraditório? Parece impossível?
É exatamente por isso que funciona apenas para aqueles dispostos a operar além da lógica limitada dos sentidos físicos. Durante décadas estudando os mais bem-sucedidos do meu tempo, descobri que todos eles tinham uma característica em comum. Eles sentiam-se bem-sucedidos muito antes de terem qualquer evidência externa disso. Carnegie se via como um magnata do aço quando ainda trabalhava como operário. Edison se via como um grande inventor antes de criar uma única lâmpada. Ford se via como um revolucionário dos transportes quando ainda consertava relógios. Eles não estavam sendo iludidos, eles estavam operando a partir de uma compreensão mais profunda de como a realidade é construída. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem criar oportunidades do nada, enquanto outras não conseguem ver saídas mesmo quando estão bem na frente delas? A diferença está na fé, mas não a fé passiva, de quem espera que as coisas aconteçam. A fé ativa, de quem age como se o resultado desejado já fosse inevitável. Quando você desenvolve fé verdadeira em algo, sua mente automaticamente começa a buscar formas de tornar isso realidade. Você passa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. Você toma decisões que antes pareciam impossíveis. Você atrai pessoas e circunstâncias que apoiam sua visão. Mas qual é o segredo para desenvolver essa fé antes de ter provas? O segredo está em entender que qualquer coisa que você consiga acreditar com convicção emocional total já existe como possibilidade real no campo das potencialidades infinitas. Sua mente subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência imaginada com intensidade emocional suficiente. Para ela, se você sente como real, é real. E quando algo se torna real no nível subconsciente, sua mente consciente automaticamente alinha suas ações, palavras e decisões para manifestar essa realidade no mundo físico. Você está começando a entender como os milagres realmente acontecem. Não são milagres, são resultados naturais de operar de acordo com as leis fundamentais da criação consciente. Deixe-me te explicar o poder do pensamento definido combinado com autossugestão profunda. A maioria das pessoas tem desejos vagos. Quero mais dinheiro. Quero ser feliz. Quero sucesso. Mas desejo vago produz resultado vago. Pensamento definido significa saber exatamente o que você quer, quando quer, como planeja conseguir e que preço está disposto a pagar por isso. Mas aqui está a parte que a maioria perde. Ter uma meta clara não significa apenas escrever num papel. Significa viver, sentir, falar e agir como se essa meta já tivesse sido alcançada. Como alguém que já conquistou $1 milhão se comporta diferente de alguém que ainda está lutando para chegar lá? Como alguém que já encontrou o amor verdadeiro se relaciona diferente de alguém que ainda está procurando? Como alguém que já alcançou a maestria na sua área age diferente de alguém que ainda se vê como iniciante? A autossugestão verdadeira não são apenas frases repetidas mecanicamente, é a arte de convencer sua própria mente subconsciente de que a identidade que você deseja já é sua identidade real. Quando você consegue fazer isso, quando consegue sentir genuinamente que já é quem deseja ser, algo extraordinário acontece. Sua energia muda, sua presença muda, suas decisões mudam. E, consequentemente, sua realidade externa muda para refletir essa nova energia. Você já tentou autossugestão antes e não funcionou? Provavelmente porque você estava repetindo palavras sem convicção emocional. Estava tentando convencer sua mente consciente, não reprogramar sua mente subconsciente. A mente subconsciente só responde à emoção. Só responde ao que é sentido como verdade, não ao que é pensado como possibilidade. É por isso que você precisa ir além das afirmações superficiais e aprender a sentir-se como a pessoa que já alcançou seus objetivos. Isso requer prática.
requer dedicação, requer a disposição de sustentar uma visão mesmo quando tudo ao seu redor sugere o contrário. Mas quando você domina essa arte, quando você consegue viver genuinamente a partir do resultado desejado em vez de viver a partir da falta atual, você se torna literalmente imparável. Por quê? Porque você parou de operar a partir da carência e começou a operar a partir da abundância. Parou de operar a partir do medo e começou a operar a partir da fé. E a vida sempre reflete de volta exatamente a energia que você projeta. Quantas vezes você já desistiu de algo logo antes do momento decisivo? Quantas vezes duvidou de si mesmo exatamente quando estava prestes a conseguir uma conquista? A fé precisa ser sustentada, especialmente nos momentos mais difíceis. É fácil ter fé quando tudo está indo bem. A verdadeira fé se manifesta quando você mantém sua visão mesmo quando não há evidência externa de progresso. Esses são os momentos que separam quem realmente conquista de quem simplesmente sonha. Número 4. Mudança interna como motor da mudança externa. Tudo que você experimenta na sua vida é um reflexo perfeito do seu estado interno de consciência. Não existe exceção para essa regra. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e ter experiências completamente diferentes. Uma vê oportunidade onde a outra vê obstáculo. Uma vê possibilidade onde a outra vê limitação. Uma vê crescimento onde a outra vê fracasso. Por que isso acontece? Porque não existem fatos objetivos. Existem apenas interpretações baseadas no autoconceito de cada pessoa. Se você se vê como alguém capaz e valioso, interpretará os desafios como oportunidades de crescimento. Se você se vê como vítima das circunstâncias, interpretará os mesmos desafios como confirmação de que a vida é injusta. Qual dessas duas pessoas tem mais probabilidade de encontrar soluções criativas? Qual tem mais probabilidade de perseverar até o sucesso? Qual tem mais probabilidade de atrair ajuda e apoio dos outros? A resposta é óbvia, e a diferença não está nas circunstâncias externas. A diferença está no estado interno de consciência. Você quer mudar sua vida? Mude sua consciência. Mude como você se vê. Mude como você interpreta o que acontece ao seu redor. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete: tentar mudar o exterior sem transformar o interior. É como tentar mudar sua imagem no espelho sem mudar sua posição física. É impossível. O espelho só pode refletir exatamente o que está na frente dele. Sua realidade externa é o espelho da sua realidade interna. Se você quer uma imagem diferente no espelho, precisa mudar o que está sendo refletido. Quantas vezes você já tentou forçar mudanças externas mantendo os mesmos padrões internos? Quantas vezes se frustrou porque conseguiu resultados temporários que não duraram? Mudanças forçadas a partir de fora para dentro nunca são sustentáveis. É como segurar um balão de ar embaixo da água. Você consegue mantê-lo submerso por um tempo, mas no momento que relaxa o esforço, ele volta à superfície. A única mudança duradoura é aquela que brota naturalmente de uma transformação interna genuína. Quando você muda quem você é por dentro, sua vida externa se reorganiza automaticamente para refletir essa nova identidade. Não através de esforço ou luta, mas através de alinhamento natural. Como isso funciona na prática? Sua mente subconsciente está constantemente comparando sua realidade externa com sua identidade interna. Quando existe uma discrepância, ela trabalha incansavelmente para resolver essa tensão. Se sua identidade interna é de abundância, mas sua realidade externa é de escassez, sua mente subconsciente vai buscar formas de alinhar o exterior com o interior. Ela vai te guiar para oportunidades, insights e ações que criem mais abundância externa.
Mas se sua identidade interna é de escassez, mesmo que você temporariamente consiga abundância externa, sua mente subconsciente vai sabotar essa abundância para manter o alinhamento com sua identidade real. É por isso que pessoas que ganham na loteria frequentemente voltam à situação financeira anterior. É por isso que pessoas que fazem dietas drásticas frequentemente recuperam o peso perdido. É por isso que pessoas que forçam mudanças superficiais frequentemente voltam aos padrões antigos. A identidade interna sempre vence no final. Então, qual é a solução? Como você quebra esse ciclo e cria mudanças duradouras? A solução é parar de viver de forma reativa e começar a viver de forma criativa. Viver de forma reativa significa deixar que suas emoções sejam determinadas pelo ambiente. Se acontece algo bom, você se sente bem. Se acontece algo ruim, você se sente mal. Suas emoções são como uma folha ao vento, mudando de direção a cada circunstância. Quando você vive assim, está constantemente reforçando a mesma identidade limitada. Você está dizendo para sua mente subconsciente: eu sou alguém que depende das circunstâncias externas para se sentir bem. E sua mente obedece, criando mais circunstâncias que confirmam essa identidade dependente. Viver de forma criativa significa decidir conscientemente como você quer se sentir, independentemente das circunstâncias atuais. Significa escolher deliberadamente seus estados emocionais baseado em quem você quer se tornar, não em quem você tem sido. Isso não é negação da realidade. Isso é criação consciente de uma nova realidade. Quando você decide se sentir próspero antes de ter evidência de prosperidade, está plantando a semente emocional que vai germinar em experiências de abundância. Quando você decide se sentir confiante antes de ter razões externas para a confiança, está desenvolvendo a energia interna que naturalmente atrai situações que confirmam essa confiança. Quando você decide se sentir valioso antes de receber reconhecimento externo, está cultivando a presença que faz outros naturalmente te valorizar e respeitar. Você está disposto a fazer essa mudança fundamental? Está disposto a parar de ser uma vítima das circunstâncias e se tornar o criador consciente da sua experiência? Isso requer coragem, requer disciplina emocional, requer a disposição de se sentir diferente antes de ver diferente. Mas é a única forma de criar mudanças reais e duradouras na sua vida. Número 5. Autossugestão emocional e frequência interna. Sua mente subconsciente é exatamente como um solo fértil. Ela não julga o que você planta. Ela simplesmente cultiva qualquer semente que recebe e produz frutos correspondentes. Plante sementes de medo, colha experiências assustadoras. Plante sementes de escassez, colha experiências de limitação. Plante sementes de abundância, colha experiências prósperas. A natureza não faz distinção moral entre sementes boas e ruins. Ela simplesmente cultiva o que é plantado. Sua mente funciona exatamente da mesma forma. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Não são as palavras que você pensa que se tornam sementes. São as emoções que você sustenta. Você pode repetir "eu sou próspero" 1000 vezes por dia, mas se a emoção por trás dessas palavras é de desespero, carência ou dúvida, é isso que você está plantando, e é isso que vai colher. A emoção é a linguagem que o subconsciente entende, é a energia que transforma pensamentos em realidade. Quando você sente algo genuinamente, seu subconsciente aceita como verdade e começa imediatamente a reorganizar sua realidade para confirmar essa verdade. É por isso que pessoas deprimidas continuam atraindo situações deprimentes, não porque merecem, mas porque a frequência emocional que emitem naturalmente ressoa com experiências similares. É por isso que pessoas naturalmente otimistas parecem ter mais sorte.
Não porque são especiais, mas porque a frequência que emitem atrai experiências alinhadas com o otimismo. Qual é a frequência emocional que você tem emitido mais consistentemente? Que tipo de experiências essa frequência tem atraído para a sua vida? O universo não responde ao que você quer. O universo responde ao que você é. E o que você é se manifesta através da sua frequência emocional dominante. Se você quer abundância, mas vive com emoções de escassez, está enviando sinais conflitantes. O universo fica confuso e te dá experiências mistas que refletem essa confusão interna. Mas quando você alinha seu desejo com sua vibração, quando você quer abundância e vive com emoções de abundância, o universo recebe um sinal claro e responde de acordo. Como você desenvolve essa coerência entre desejo e vibração? Primeiro, você precisa entender que segurança emocional precede abundância material. Pessoas que vivem com ansiedade financeira, mesmo quando ganham mais dinheiro, continuam se sentindo inseguras. Elas podem ter uma conta bancária maior, mas a mesma frequência de preocupação. E essa frequência de preocupação eventualmente cria situações que justificam a preocupação. Elas perdem o emprego, fazem investimentos ruins ou enfrentam emergências que drenam suas reservas. Por quê? Porque a mente subconsciente está constantemente trabalhando para manter o alinhamento entre identidade interna e experiência externa. Se sua identidade interna é de insegurança financeira, sua mente vai sabotar qualquer abundância que ameace essa identidade. A solução não é ganhar mais dinheiro. A solução é desenvolver uma identidade interna de segurança e abundância primeiro. Como você faz isso? Você para de condicionar seus sentimentos às suas circunstâncias e começa a escolher conscientemente como quer se sentir. Todo dia, independentemente do que está acontecendo na sua conta bancária, você pratica se sentir próspero. Você pratica se sentir seguro. Você pratica se sentir abundante. Isso não é auto-engano. Isso é treinamento emocional. Assim como você pode treinar seu corpo para ficar mais forte através de exercícios físicos, você pode treinar sua mente emocional para operar a partir de estados mais elevados através de exercícios emocionais. A diferença é que exercícios emocionais produzem resultados muito mais rápidos e profundos do que exercícios físicos. Quando você consistentemente pratica emoções de abundância, sua frequência interna muda. E quando sua frequência muda, sua realidade externa inevitavelmente muda para acompanhar. Você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a notar oportunidades diferentes. Você começa a atrair pessoas diferentes. Você começa a viver uma vida diferente. Mas isso requer disciplina emocional. Requer a disposição de se sentir abundante mesmo quando sua conta está zerada. Requer a disposição de se sentir confiante mesmo quando não tem garantias externas. A maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Elas querem ver primeiro para depois sentir. E é exatamente por isso que ficam presas nos mesmos padrões de vida. Você está disposto a reverter essa lógica? Está disposto a sentir primeiro e deixar que os resultados externos se alinhem naturalmente? A coerência entre o que você pensa, sente e faz é o que cria a força magnética que atrai suas experiências de vida. Quando você pensa abundância, sente abundância e age a partir de abundância, você se torna um imã irresistível para experiências abundantes. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma contraditória, você neutraliza seu próprio poder magnético e cria experiências confusas e inconsistentes. A maestria da vida está em alinhar completamente esses três aspectos da sua consciência na direção do que você genuinamente deseja. Número 6. Ferramentas para assumir uma nova identidade.
A transformação da identidade não acontece através de força de vontade ou disciplina mental. Acontece através de técnicas específicas que falam diretamente com sua mente subconsciente. Sua mente consciente é lógica, crítica, analítica. Ela pode resistir a mudanças que não fazem sentido racionalmente. Mas sua mente subconsciente é puramente emocional e simbólica. Ela aceita qualquer imagem ou sentimento que seja apresentado com intensidade suficiente. A autossugestão emocional é a arte de bypassar a mente crítica e programar diretamente o subconsciente. Como você faz isso? Primeiro, você precisa encontrar um momento de receptividade máxima. Os melhores momentos são logo ao acordar e logo antes de dormir, quando sua mente consciente está naturalmente relaxada. Feche os olhos e respire profundamente. Com cada respiração, permita que sua mente crítica se aquiete. Você não precisa forçar nada. Simplesmente observe seus pensamentos diminuindo de velocidade. Agora, visualize a versão mais elevada de si mesmo. Não como fantasia, mas como realidade. Veja essa pessoa com detalhes vívidos. Como ela se veste, como ela se move, que expressão ela carrega no rosto. Mas a visualização é apenas o primeiro passo. O poder real está em sentir-se como essa pessoa. Como é a energia dessa versão elevada de você. Como é a confiança que ela carrega, como é a paz interior que ela possui, como é o senso de propósito que ela vive. Mergulhe completamente nessas emoções. Não apenas imagine como seria sentir-se assim. Sinta-se assim agora, neste momento. Quanto mais intensidade emocional você conseguir gerar durante esse exercício, mais profundamente ele será gravado no seu subconsciente. Você já tentou visualização antes e não funcionou? Provavelmente porque você focou apenas nas imagens mentais e negligenciou a parte emocional. Imagens sem emoção são como sementes secas plantadas em solo árido. Não germinam. Mas imagens carregadas de emoção intensa são como sementes férteis plantadas em solo rico e úmido. Elas brotam rapidamente e crescem com força. Durante esse processo de visualização emocional, sua mente subconsciente não consegue distinguir entre a experiência imaginada e uma experiência real. Para ela, se você está sentindo intensamente, está vivenciando. E toda experiência, real ou imaginada, molda sua identidade. Quanto mais você pratica se sentir como a pessoa que deseja ser, mais essa se torna sua identidade real. E quanto mais essa se torna sua identidade real, mais naturalmente você age de acordo com ela. Mas a visualização sozinha não é suficiente. Você precisa da persistência como chave da mudança. A transformação da identidade é como esculpir uma estátua. O escultor não cria a obra-prima com um único golpe de cincel. Ele trabalha dia após dia, golpe após golpe, removendo gradualmente tudo que não pertence à visão final. Da mesma forma, você não vai se tornar uma nova pessoa da noite para o dia. Você vai se tornar através de pequenas práticas consistentes dia após dia, até que a nova identidade se torne mais forte do que a antiga. A maioria das pessoas desiste porque espera transformações dramáticas instantâneas. Elas praticam por alguns dias, não veem mudanças externas imediatas e concluem que não funciona. Mas mudança real acontece primeiro no nível energético e emocional. Só depois se manifesta no nível físico e material. É como plantar uma árvore. Primeiro você planta a semente. Por semanas, não vê nada acontecer na superfície, mas embaixo da terra, raízes estão se desenvolvendo. O sistema está se fortalecendo. De repente, um broto aparece. E então, o crescimento acelera visivelmente. A transformação da identidade segue o mesmo padrão. Primeiro, você planta as sementes emocionais através da prática consistente.
Por um tempo, pode parecer que nada está acontecendo externamente. Mas internamente, uma nova identidade está se desenvolvendo. E quando ela finalmente se manifesta externamente, o crescimento é frequentemente dramático e rápido. Quantas vezes você já desistiu de algo exatamente antes do ponto de breakthrough? Quantas vezes abandonou um processo de mudança logo antes dele começar a produzir resultados visíveis? A persistência não é sobre esforço constante, é sobre consistência constante. É sobre praticar todos os dias, mesmo quando não sente vontade. É sobre manter a visão, mesmo quando não vê progresso. É sobre entender que cada prática, mesmo que pareça pequena e insignificante, está contribuindo para uma transformação maior que está acontecendo no nível invisível. A intensidade pode dar início ao processo, mas é a consistência que completa a transformação. Você está disposto a se comprometer com uma prática diária de reprogramação da identidade? Está disposto a investir 10 minutos por dia durante os próximos 90 dias para se tornar uma versão completamente nova de si mesmo? Porque é isso que é necessário. Não grandes gestos dramáticos, não mudanças radicais súbitas. Simplesmente prática consistente e persistente até que a nova identidade se torne mais natural do que a antiga. Número 7. O erro de esperar resultados antes de acreditar. A armadilha mental mais devastadora que mantém as pessoas presas em vidas limitadas é esta: esperar que o mundo exterior mude primeiro para só então mudarem por dentro. Quando eu ganhar mais dinheiro, aí vou me sentir próspero. Quando eu encontrar o amor verdadeiro, aí vou me sentir amável. Quando eu conseguir sucesso, aí vou me sentir confiante. Essa lógica parece sensata para a mente racional. Afinal, não seria natural se sentir próspero depois de ficar rico? Não seria lógico se sentir confiante depois de alcançar sucesso? Mas aqui está o problema. A vida não funciona de fora para dentro. A vida funciona de dentro para fora. Você não se torna próspero para depois se sentir próspero. Você se sente próspero e então se torna próspero. Você não encontra o amor para depois se sentir amável. Você se sente amável e então atrai amor. Você não alcança sucesso para depois se sentir confiante. Você se sente confiante e então cria sucesso. Por que a maioria das pessoas não entende isso? Porque confundem causa e efeito. Elas veem pessoas prósperas se sentindo prósperas e assumem que a prosperidade externa causou a sensação interna. Elas veem pessoas bem-sucedidas agindo com confiança e assumem que o sucesso externo criou a confiança interna. Mas estão vendo apenas o resultado final, não o processo que levou a ele. Se você estudar profundamente a vida de qualquer pessoa verdadeiramente bem-sucedida, descobrirá que elas desenvolveram primeiro a identidade interna e depois colheram os frutos externos. Elas se sentiram prósperas antes de ficar ricas, elas agiram com confiança antes de ter razões externas para isso. Elas se comportaram como líderes antes de ter seguidores. Isso requer uma inversão completa da lógica convencional. E é exatamente por isso que funciona. A maioria das pessoas opera de acordo com a lógica convencional. Por isso, elas obtêm resultados convencionais, mediocres, limitados, previsíveis. Para obter resultados extraordinários, você precisa operar de acordo com princípios extraordinários. Um desses princípios é a fé que precede a evidência. Mas o que significa ter fé sem evidência? Significa sustentar emocionalmente uma verdade sobre si mesmo quando tudo ao seu redor sugere o contrário. Significa se sentir valioso quando as pessoas te tratam como invisível. Significa se sentir capaz quando ainda não demonstrou capacidade. Significa se sentir próspero quando sua conta bancária diz outra coisa. Isso não é auto-engano. Isso é criação consciente.
Você está literalmente usando o poder da sua consciência para criar uma nova realidade a partir do campo das possibilidades infinitas. Mas isso requer coragem emocional. A coragem de se sentir diferente antes de ver diferente. A maioria das pessoas não tem essa coragem. Elas preferem a segurança de responder ao que já existe do que assumir o risco de criar algo novo. Elas esperam que alguém lhes dê permissão para se sentirem valiosas. Esperam que as circunstâncias se alinhem antes de se sentirem prósperas. Esperam que outros reconheçam sua capacidade antes de se sentirem capazes. E enquanto esperam, a vida passa. Anos se transformam em décadas, e elas continuam esperando. Quando você espera resultados externos para validar sua identidade interna, você está entregando seu poder para as circunstâncias. Você está dizendo: eu não posso ser feliz dividido por próspero, dividido por confiante por conta própria. Preciso que o mundo me dê permissão. Mas o mundo nunca dará essa permissão. Por quê? Porque o mundo só reflete de volta o que você já acredita sobre si mesmo. Se você acredita que precisa de validação externa para se sentir valioso, o mundo vai continuar withholding essa validação até que você pare de precisar dela. É um paradoxo. Você só recebe o que não precisa mais receber. Só quando você se sente próspero sem precisar de dinheiro para isso que o dinheiro começa a fluir naturalmente. Só quando você se sente amável sem precisar de amor para isso que o amor verdadeiro aparece. Só quando você se sente confiante sem precisar de sucesso para isso que o sucesso se torna inevitável. Você está começando a entender o jogo. A espera é a armadilha. A espera transforma qualquer desejo em escassez prolongada. Quando você espera, está enviando uma mensagem clara para o universo. Eu não tenho isso ainda. Estou esperando receber. E o universo, sendo um espelho perfeito, reflete exatamente essa energia de não ter. Mas quando você age sem evidência externa, quando sustenta sua visão mesmo sem confirmação, está enviando uma mensagem completamente diferente. Eu já sou isso. Eu já tenho isso. É apenas uma questão de tempo até se manifestar fisicamente. E o universo responde a essa energia criando experiências que confirmam essa verdade. A verdadeira fé não é acreditar que algo vai acontecer no futuro. A verdadeira fé é saber que algo já é real no presente, mesmo que ainda não seja visível. Essa é a diferença entre esperança e fé. Esperança é sobre o futuro. Fé é sobre o agora. Esperança é, talvez um dia eu consiga. Fé é, eu já sou, só estou permitindo que se manifeste. Qual dessas duas energias você tem operado? Qual produz resultados mais rápidos e poderosos? Número 8. A prova silenciosa e a persistência. Existe um momento na jornada de toda a transformação que eu chamo de prova silenciosa. É o momento mais crítico, mais desafiador, e onde a maioria das pessoas desiste sem nem perceber que estava a poucos passos da conquista. A prova silenciosa acontece quando você já mudou internamente, já assumiu a nova identidade, já plantou as sementes da transformação, mas ainda não vê evidência externa da mudança. É o momento em que sua mente antiga sussurra: viu? Eu te disse que não ia funcionar. Você está se iludindo. É melhor voltar para a realidade. É o momento em que parentes e amigos, mesmo sem má intenção, reforçam suas dúvidas. Você continua o mesmo de sempre. Quando vai parar de sonhar e encarar a vida real? É o momento em que você olha ao redor e vê que aparentemente nada mudou. Sua conta bancária é a mesma, seu relacionamento é o mesmo, seu trabalho é o mesmo. Tudo parece exatamente como estava antes. E é exatamente nesse momento que você precisa entender. A prova silenciosa é, na verdade, a confirmação de que a transformação está funcionando. Por quê?
Porque mudança real sempre acontece primeiro no nível invisível, antes de se manifestar no nível visível. Pense numa semente plantada na terra. Por dias, semanas, não há sinal algum de crescimento na superfície. A terra parece exatamente igual. Alguém que não entendesse o processo poderia concluir que a semente está morta, que não vai nascer nada. Mas embaixo da superfície, um processo extraordinário está acontecendo. A semente está se quebrando. Raízes estão se desenvolvendo. Um sistema complexo está se formando. A vida está se organizando para emergir. E então, de repente, um broto minúsculo perfura a superfície. E o crescimento que antes era invisível se torna dramático e visível. A transformação da identidade segue exatamente o mesmo padrão. Primeiro você planta as novas sementes emocionais através da prática consistente. Primeiro você nutre a nova identidade através da repetição diária. Primeiro você constrói as raízes invisíveis da pessoa que está se tornando. Durante esse período, que pode durar semanas ou meses dependendo da profundidade da mudança desejada, nada parece estar acontecendo externamente, mas internamente, uma revolução está em curso. Novas redes neurais estão sendo formadas. Novos padrões emocionais estão sendo estabelecidos. Uma nova frequência está sendo calibrada. Um novo sistema operacional está sendo instalado. E quando esse processo interno atinge massa crítica, a manifestação externa acontece de forma quase explosiva. Oportunidades surgem do nada. Pessoas certas aparecem na sua vida. Recursos se materializam. Portas se abrem. Sincronicidades se multiplicam. Mas tudo isso só acontece para aqueles que persistem durante a prova silenciosa. A maioria desiste exatamente no momento em que estava prestes a colher os frutos. Elas interpretam a ausência de evidência externa como evidência de ausência de progresso. Mas não é ausência de progresso. É o progresso acontecendo no nível onde realmente importa. No nível da consciência, da identidade, da frequência energética. Você já desistiu de algo logo antes do breakthrough? Já abandonou um projeto, um relacionamento, um objetivo exatamente quando estava prestes a dar certo? A persistência verdadeira não é sobre esforço constante, é sobre fé constante. É sobre manter a visão mesmo quando não há confirmação externa. É sobre continuar nutrindo a nova identidade mesmo quando a evidência ainda não chegou. Aqui está o que você precisa entender. A prova silenciosa é, na verdade, um processo de purificação. É o universo testando se sua nova identidade é genuína ou superficial. Se você só sustenta a nova visão quando tem evidência externa apoiando, então sua identidade ainda é dependente de circunstâncias. E identidade dependente produz resultados inconsistentes. Mas, se você consegue sustentar a nova visão mesmo sem evidência, mesmo quando tudo parece sugerir o contrário, então você desenvolveu uma identidade verdadeiramente independente. E identidade independente produz resultados extraordinários. A luta durante a prova silenciosa não é contra o mundo exterior, é contra suas próprias crenças antigas que estão lutando para sobreviver. Toda vez que você se sente tentado a desistir, a duvidar, a voltar aos padrões antigos, não é fracasso, é resistência. E resistência é sinal de que você está fazendo progresso real. É como fazer exercícios físicos. A resistência dos pesos não significa que você não está ficando mais forte. Significa exatamente o oposto, que seus músculos estão sendo desafiados e fortalecidos. Da mesma forma, a resistência emocional e mental que você sente durante a prova silenciosa não significa que você não está mudando. Significa que sua nova identidade está sendo fortalecida através do desafio. Compare isso com o trabalho do escultor. Michelangelo não criou Davi com um único golpe. Ele trabalhou dia após dia, golpe após golpe, removendo gradualmente tudo que não era essencial à visão. Cada golpe individualmente parecia pequeno e insignificante,
mas, cumulativamente, eles revelaram uma obra-prima. Sua transformação pessoal funciona da mesma forma. Cada dia que você mantém a nova identidade, mesmo sem ver resultados, é um golpe de cinzel removendo aspectos da sua personalidade antiga que não servem mais à visão. É um trabalho gradual, consistente, que requer paciência e persistência. Mas o resultado final é uma versão de si mesmo que você nem imaginava ser possível. A consistência é mais poderosa do que a intensidade porque mudança real acontece através de acumulação, não através de eventos únicos. É melhor praticar 10 minutos todos os dias por 3 meses do que praticar intensivamente por 10 horas uma única vez. Por quê? Porque a repetição consistente cria sulcos profundos na mente subconsciente, e sulcos profundos se tornam caminhos automáticos de pensamento e comportamento. Você está disposto a fazer esse investimento em si mesmo? Está disposto a persistir durante a prova silenciosa? Está disposto a confiar no processo mesmo quando não vê evidência imediata? Porque essa disposição é o que separa quem transforma genuinamente sua vida de quem continua sonhando com transformação. Número 9. Projeção e atitude como canais da identidade. Aquilo que você assume como verdade sobre si mesmo se manifesta automaticamente na sua realidade externa, não através de magia ou misticismo, mas através de um processo psicológico perfeitamente natural e observável. Quando você assume uma identidade, sua mente subconsciente imediatamente alinha todos os seus comportamentos, decisões e percepções com essa identidade. Se você se assume como alguém próspero, você naturalmente toma decisões que uma pessoa próspera tomaria. Você percebe oportunidades que uma pessoa próspera perceberia. Você se comporta de formas que uma pessoa próspera se comportaria. E o mundo, respondendo aos seus comportamentos e energia, te trata exatamente como você se trata. Mas se você assume escassez, invisibilidade ou incapacidade, sua mente alinha tudo com essa identidade limitada. Você toma decisões pequenas. Você perde oportunidades óbvias. Você se comporta de forma que convida desrespeito ou negligência. E novamente, o mundo reflete exatamente essa energia de volta para você. Você percebe como isso funciona. A realidade externa é sempre um reflexo perfeito da suposição interna. Não há exceções. A maioria das pessoas não percebe que está constantemente fazendo suposições sobre si mesmas. Elas acham que simplesmente são de determinada forma, como se a identidade fosse algo fixo e imutável. Mas identidade não é algo que você é algo que você assume. E você pode mudar suas suposições a qualquer momento. Qual é a suposição dominante que você tem sobre si mesmo neste momento? Você se assume como alguém valioso ou alguém que precisa provar valor? Você se assume como alguém próspero ou alguém que luta financeiramente? Você se assume como alguém respeitado ou alguém ignorado? Seja qual for sua suposição atual, ela está criando experiências que a confirmam. E continuará criando até você, conscientemente, escolher uma suposição diferente. A suposição consciente é uma das ferramentas mais poderosas para a transformação que existem. É simples, direta e produz resultados rapidamente. Aqui está como funciona. Você simplesmente decide assumir que já é a pessoa que deseja se tornar. Não como um objetivo futuro, mas como uma realidade presente. Em vez de um dia eu serei bem-sucedido, você assume eu sou bem-sucedido. Em vez de espero encontrar o amor, você assume eu sou amável e amado. Em vez de quero me tornar próspero, você assume eu sou próspero. E então você vive consistentemente a partir dessa suposição. Isso não significa negar suas circunstâncias atuais.
significa escolher conscientemente a identidade que você quer que suas circunstâncias futuras reflitam. Quando você assume uma nova identidade e vive consistentemente a partir dela, algo fascinante acontece. Sua energia muda, sua presença muda, e as pessoas ao seu redor respondem instintivamente a essa nova energia. Você já reparou como algumas pessoas comandam respeito naturalmente mesmo antes de abrir a boca? Como alguns indivíduos atraem oportunidades sem esforço aparente? Como certas pessoas parecem ter uma presença que preenche o ambiente? Essa presença não vem de conquistas externas. Vem de uma identidade interna sólida que se expressa através de comunicação não verbal. Seu corpo fala muito mais alto do que suas palavras. Sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua postura, seus gestos, tudo isso comunica sua identidade real para o mundo. Você pode falar sobre confiança, mas se sua postura é curvada e seu olhar é inseguro, as pessoas percebem a incongruência. Você pode falar sobre prosperidade, mas se sua energia é de escassez e ansiedade, é isso que as pessoas captam. A comunicação não verbal da identidade é instantânea e inconsciente. As pessoas sentem quem você é antes mesmo de formar opiniões racionais sobre você. É por isso que primeiras impressões são tão poderosas. Elas não se baseiam no que você diz ou faz. Elas se baseiam na energia que você projeta através da sua presença física. Grandes líderes ao longo da história irradiavam presença antes de ter poder político. Empresários bem-sucedidos comunicavam prosperidade antes de ter riqueza material. Artistas influentes projetavam genialidade antes de criar obras reconhecidas. Eles entenderam que a identidade interna precede o reconhecimento externo. Como você projeta sua identidade através da sua presença física? Primeira coisa, postura. Como você carrega seu corpo diz tudo sobre como você se vê. Alguém que se vê como valioso carrega o corpo diferente de alguém que se vê como insignificante. Experimente agora. Fique em pé ou sente-se como alguém que se sente completamente próspero e confiante. Que mudanças você percebe na sua postura? Como seus ombros se posicionam? Como sua cabeça se alinha? Como sua respiração muda? Agora mantenha essa postura e perceba como se sente internamente. Percebe a diferença? Postura e emoção estão intimamente conectadas. Mude uma e você automaticamente influencia a outra. Segunda coisa, contato visual. Como você olha para as pessoas revela como você se vê em relação a elas. Alguém que se sente igual olha nos olhos. Alguém que se sente inferior evita contato visual ou olha com insegurança. Pratique manter contato visual confortável e direto durante conversas. Não como desafio, mas como expressão natural de quem não tem nada a esconder ou temer. Terceira coisa, tom de voz. Sua voz carrega a energia da sua identidade. Pessoas inseguras falam baixo, rápido ou com tom ascendente que transforma afirmações em perguntas. Pessoas confiantes falam com clareza, ritmo apropriado e tom descendente que comunica certeza. Nada pode deter uma pessoa genuinamente convencida de quem é. Não circunstâncias difíceis, não opinião dos outros, não obstáculos aparentemente impossíveis. Quando você sabe quem você é no nível mais profundo, quando essa certeza permeia cada célula do seu ser, você se torna literalmente imparável. Por quê? Porque você para de operar a partir de dúvida e começa a operar a partir de conhecimento. Você para de reagir às circunstâncias e começa a criar circunstâncias. Você para de pedir permissão e começa a dar direção. A verdadeira transformação acontece quando você para de tentar se tornar alguém e reconhece que já é essa pessoa. Você sempre foi. Apenas estava operando a partir de uma suposição limitada sobre si mesmo.
Quando você alinha completamente com essa verdade, quando você age, fala, pensa e sente a partir dessa identidade elevada, o mundo não tem escolha senão responder de acordo. Porque o mundo sempre reflete de volta exatamente a energia que você projeta. Sempre, sem exceção. Agora você conhece a verdade que apenas uma pequena fração da humanidade compreende. Você sabe que sua identidade interna é a força criativa mais poderosa à sua disposição. A pergunta não é mais se isso funciona. A pergunta é se você tem coragem suficiente para usar esse conhecimento. Neste exato momento, enquanto essas palavras penetram sua consciência, você está diante da escolha mais importante da sua vida. Não amanhã, quando se sentir mais preparado. Não na próxima segunda-feira, quando começar uma nova semana. Agora. Você pode continuar vivendo a partir da identidade antiga, esperando que o mundo mude primeiro para você se sentir diferente, ou pode fazer a inversão corajosa e começar a se sentir diferente para que o mundo mude. Cada segundo que passa sem assumir sua nova identidade é um segundo perdido de uma vida transformada. Cada momento de hesitação é uma oportunidade desperdiçada de alinhar sua energia interna com seus sonhos mais profundos. Você sabe qual é a diferença entre quem transforma genuinamente sua vida e quem continua sonhando com transformação? A decisão de assumir agora, neste instante, a identidade de quem você realmente é. Não há momento perfeito. Não há preparação suficiente. Não há segurança garantida. Há apenas este momento e sua escolha de assumir ou adiar. A versão próspera, confiante e realizada de você não está esperando em algum futuro distante. Ela existe agora, neste momento, esperando que você simplesmente reconheça sua presença e comece a viver a partir dela. Pare de procurar evidências externas. Pare de esperar permissão. Pare de adiar sua própria grandeza. Assuma agora. Sinta agora. Seja agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Se você quer continuar essa transformação profunda, se está pronto para mergulhar ainda mais fundo nos segredos da manifestação consciente, não espere nem mais um segundo. Se inscreva agora e permita que essa jornada de despertar continue expandindo sua consciência e transformando sua realidade. O momento da sua transformação é agora. A decisão é sua.